Sejam bem-vindas a mais uma Maternidade Fora do Script. E hoje eu queria me apresentar antes de começar. Então, eu me chamo Juliana, eu sou gestalt terapeuta, sou psicóloga de mães e de mulheres e também psicóloga intercultural. E eu resolvi fazer uma maternidade fora do script para mostrar que a maternidade não tem um script e cada mãe vive a maternidade de um jeito. Existem várias formas de maternar, existem várias etapas da maternidade. E hoje nós temos a nossa convidada, a Camila. E eu não vou apresentar ela. Quem vai se apresentar? Ela mesma. De uma forma diferente, Cá. Então já vamos começar. Quem é a Camila além da maternidade? A Camila é uma profissional especialista em LPF, trabalho com mães, gestantes, pós-parto e mulheres no geral. E hoje, essa é a minha função além da maternidade. E quando a gente fala assim da Camila, além da maternidade, além da profissão, né? Como você sente assim que a vida te impacta de alguma maneira? Nossa. Não De sei. princípios, de... Eu acredito que além da maternidade, eu continuo sendo eu, né? Uhum. Eu acho que a maternidade, ela só soma com quem você já é, com quem você, né, com seus princípios, valores e tudo que você acredita. E eu acho que na maternidade a gente exerce tudo isso, né? Eu acho que essa parte não muda, assim. Uhum. Então, acho que a Camila, mulher acima de tudo, né, que se cuida, além, né, porque eu trabalho com isso, mas eu vivo em mim também, Uhum. e esposa, dona de casa, enfim, acho que isso é que impacta, talvez. Uhum. Ser eu mesma, acima de, né, além da minha filha, ser eu mesma. Sim, sim. Existia uma Camila antes e existe... Ela ainda existe com algumas ajustes, com algumas variações hoje também. Sim, com certeza. E quando a gente fala de maternidade, da sua maternidade, o que você sente que na sua maternidade fugiu, saiu fora do script? A falta de tempo. A falta de Pra tempo? mim, pra mim. Ah, pra você. Porque eu sempre, na verdade, isso foi uma frustração, assim, no início da minha maternidade, né? Que eu achei que eu ia voltar pra academia, ia voltar a me cuidar, enfim, ia deixar o bebê lá, ou o bebê vai dormir, e eu vou fazer minhas coisas, mas... Então, acho que isso é uma coisa que eu não tinha nenhuma noção. De tipo, o bebê, ele tá com sono, mas ele não dorme. Não vai Uhum. dormir a hora que você quer. Então, acho que a falta de ter esse tempo, que é uma coisa que sempre foi prioridade para mim, saiu, assim, do que eu esperava, sabe? Uhum. Mas hoje, 2 anos depois, já sei lidar bem com isso, mas foi difícil, assim, até 1 ano ainda foi difícil. De lutar contra você mesma, do tipo, mudou. Mudou. Mudou meu tempo, mudou prioridade, né? Isso. Mudou como eu gasto as coisas também nesse quesito, né? E de tipo, eu me programei, agora eu vou começar o exercício, né? Fazer dieta, enfim. Vem uma criança doente e tal, daí isso sair, sabe? Aí eu aceitei, falei, tá, vamos levando, o dia que deu, a semana que der uma vez, tudo bem, é que der todos os dias, ótimo. Aí eu aceitei, assim, foi mais leve. Uhum. Quando a gente fala até nesse quesito, né, de mudar as prioridades e mudar o tempo, assim, né? Se uma mãe estiver ouvindo isso, né, e ela ainda está sendo impactada por isso, assim, de primeira maneira, nem teve tempo de pensar ou ressignificar isso, né? Porque você já falou que no primeiro ano foi mais difícil, agora já tá, tá, entendi. Não é sempre do jeito que eu quero, quando dá, ok, quando não dá, vamos fazer de maneira diferente, né? O que você gostaria que uma mãe soubesse nesse quesito, assim, de gestão de tempo, de prioridades? Eu acho que quanto menos expectativa a gente coloca sobre o que a gente quer, melhor. Porque na maternidade eu percebi que nem sempre vai ser do jeito que a gente programou, né? Sempre foge ali um pouquinho do controle, da rotina. Mas eu acho que o que eu posso falar de melhor é para se cuidar o máximo possível antes da gestação, antes de ser mãe. Porque depois isso impacta menos, porque a gente tem outras coisas para cuidar, então a gente fica com
um peso a menos, sabe? É o que eu falo hoje para as minhas alunas, por Uhum. mais que eu atendo muitas mães, eu falo quem pudesse cuidar ao máximo antes, para depois isso não ser mais uma coisa que Vai precisar aprender, né? aprender e se preocupar, porque é algo que a gente se preocupa também, Sim, né? De sim. voltar ao corpo, de voltar, né? Será que vai voltar? Como que eu vou ficar, né? Enfim, então eu acho que não criar expectativa e tentar se cuidar ao máximo antes. Sim, essa questão da expectativa é muito importante, assim, né? Na Gestalt a gente fala que colocar expectativa nas coisas, né, muitas vezes já é sinônimo de frustração. Não é pra gente esperar, não é pra gente não ansiar das coisas. Mas quanto mais a gente coloca uma expectativa que muitas vezes é irreal, porque não conhecemos a realidade, né? O irreal não é porque, né, é imaginário ou alguma coisa, né? É por realmente não ter contato com essa realidade. Menos a gente sofre nesse quesito de frustração. E quanto mais a gente vai se colocando de maneira flexível a se frustrar, mais saudável vai ficando e mais leve vai ficando essa maternidade também, né? Exatamente. E quando a gente fala, você acha que existe uma diferença nesse que você falou de cuidar do corpo, né? De olhar para esse tipo de cuidado. Você acha que existe uma diferença entre cuidar do corpo e voltar a ser quem eu era? Ah, com certeza. Eu acho que a gente não volta a ser quem era antes, né? É uma nova Camila após, né, a maternidade, assim, a gestação, enfim. Mas o corpo, eu acho que ele acompanha todo esse processo, né? Eu sou super a favor da mãe voltar a se cuidar. Eu acho que tem que ter esse tempo, eu acho que faz parte, né? E eu trabalho com isso. Mas voltar quem era antes, não. E eu acho que é isso que me gerou a frustração, porque eu tinha essa e eu achei que iria voltar, mas não, não vai voltar. Né? Então vamos lidar agora com isso daqui para frente, Sim. né? Não também como se fosse a única forma de ser o corpo, mas era a que você conhecia. Exatamente. Era a que você conhecia. Não que hoje tá melhor ou tá pior. Às vezes fica Exatamente. melhor. Às vezes fica melhor Sim. com esse cuidado, com essa nova prioridade, com essa nova rotina, né? Por exemplo, em relação à alimentação, né? Teve muitos momentos da minha vida em que às vezes eu não cuidava da alimentação. E aí, com 6 meses do meu filho, que ele começou a introdução alimentar, eu tive que fazer comida para ele. Então eu comecei a comer muito mais saudável, porque comia junto, né? E até pensando nisso, para quem segue a Cá e para quem não segue, segue lá. Às vezes ela comenta, às vezes você comenta sobre dieta, né? Pós-maternidade. E quando você olha para isso assim, como que é a sua relação hoje com isso? Lembrando que, gente, dieta existem vários tipos. Eu tô falando dieta aqui como um modo de vida alimentar. Então, a forma como a gente se alimenta, não necessariamente uma dieta específica, né? E eu acho que é dessa forma que a Ká fala, nesse sentido de olhar para a alimentação, para como está sendo a alimentação naquele período, e ela traz um pouquinho de que há uma especificidade depois da maternidade, né? Como que foi para você, como era para você antes nesse quesito dessa relação com a alimentação e como ficou para você depois? Eu acho que eu sempre consegui fazer uma dieta, me alimentar saudável. E depois, com a amamentação, foi muito difícil, né? Porque sentia muita fome. E eu tenho uma relação muito forte com doce, então eu gosto muito de doce. Então, foi e é bem difícil. É como se hoje eu não conseguisse fazer uma dieta, ou me alimentar bem, porque de certa forma minha cabeça tá pesada, a carga mental é maior. Então é como se aquilo fosse o único momento que eu tenho para, tipo, vou me permitir, vou, né, comer um doce, ou vou fugir um pouco ali, porque eu tô precisando, sabe? Mas também eu acho que é algo, né, enfim, da nossa cabeça e que a gente consegue, né, controlando, também não precisa largar a mão, mas saber que igual era antes não dá para ser, ainda mais, né, eu que divido entre o trabalho e a maternidade, né, e o cuidar da casa. Então eu acho que, assim, eu consigo cuidar, mas não é igual era antes, porque tem essa sensação do precisar de, não, preciso escapar um pouquinho, sabe? Sim, isso é muito importante porque às vezes muitas mães se culpam por isso, né? Se culpam por, nossa, mas antes era tão mais fácil fazer as coisas, era tão mais fácil me cuidar, era tão mais fácil me alimentar, era tão mais fácil.
controlar a minha vontade de doce ou alguma coisa assim, né? Por exemplo, na gestação, eu achei que eu fosse aquelas grávidas que iriam engordar 90 quilos e depois ia emagrecer na amamentação. E o meu foi o contrário. Eu não tinha fome nenhuma na gestação. Fome nenhuma. Eu era obrigada a comer porque eu sabia que eu estava gerando uma vida e que precisava me alimentar. Tanto que carne eu não conseguia comer. Eu precisava suplementar whey a gestação inteira. E depois, quando meu bebê nasceu, eu falava, gente, o que tá acontecendo? Eu tinha fome, assim, fome de comer, prato de comida, assim, de repetir, assim, mais de uma vez. E eu ainda gente, não, eu preciso de mais. O que tá acontecendo, né? E o bebê não tava mais aqui, né? Eu falava assim, agora eu vou usar que desculpa, né? Então, assim, o quanto é importante a gente olhar para isso e o quanto, até nesse quesito que pareça compensatório, é muito importante a gente se conhecer nesse processo. E quando você fala disso, fica muito claro que você se conhece. Sim. De que essas escapadas não são escapadas no sentido de rotina. Sempre acontece, todos os dias acontece, toda vez que eu tô cansada, toda vez que eu tô estressada. Não, mas tem aqueles dias em que sim, a comida, ela pode ser acalento, ela pode ser compensação, ela pode ser descanso, porque na nossa cultura, né, comemoração, a gente já coloca a comida como além da sua função natural, né, então ela também pode trazer esses movimentos, né? Mas o quanto é importante se conhecer, né? E fica muito claro que você se conhece nesse sentido, sabe dos seus limites. Sim. E também sabe quando passa dos limites e sabe para onde voltar, né? Igual você já falou também nesse quesito da rotina, Sim. né? E a rotina alimentar, a rotina de exercícios também influencia bastante disso. Não como compensação da alimentação, né, ou do excesso na alimentação, mas como parte de movimento do corpo também, exatamente, né? Exatamente. Quando a gente fala até desse processo, assim, de se culpar, você sente que ainda hoje você se culpa nesse sentido, por exemplo, quando você deixa de fazer exercício, quando você deixa de praticar, né, o LPF, né, porque eu sei que faz parte dessa rotina também, né, ou, por exemplo, quando você excede na alimentação? Não, hoje não mais. Eu acho que hoje é mais uma questão de organização mesmo, né, porque a gente já entendeu que tem uma criança, que essa criança demanda, que ela vai crescer, que ela vai ter outras necessidades, e aí a gente se organiza da forma que dá. Acho que hoje não me culpo mais por isso. E quando você olha para suas pacientes, né? Para quando elas vêm aqui, porque você está lidando justamente com o corpo delas de alguma maneira, né? Também. E isso envolve alimentação, estresse, sono, tipo, toda uma gestão, né? Tanto emocional quanto física, né? Você sente que elas se culpam? Você sente que elas, sei lá, às vezes colocam todas as outras coisas em primeiro lugar e aí acabam deixando de lado esse cuidado e tudo mais? Você percebe isso? Sim, sim. É nítido, assim, né? Hoje eu atendo bastante mulheres no pós-parto recente. Isso é algo que eu venho conquistando pelo meu trabalho nas redes sociais, da importância do quanto antes vir melhor. Mas é algo que ainda é difícil de, né, da mulher entender, de se priorizar, porque é uma nova vida, né? Enfim, eu acredito que as mães de 2, 3 lidam melhor com isso. São as que procuram antes, porque entenderam que né, a vida mudou e conseguem lidar melhor com isso. Você fala na segunda gestação, terceira... Ah, tá, entendi. Segunda gestação, terceira E a partir até falando um pouquinho de LPF, né, vamos... Se você puder falar um pouco, né, de forma resumida, o que é LPF para elas saberem e também para entender, por exemplo, assim, uma gestante, com quantas semanas ela pode começar a fazer, até quando ela pode fazer e no pós-parto também, né, se tem diferença, por exemplo, às vezes quem teve cesárea ou parto normal, eu acho que tem, né, uma quantidade de tempo. Tem. O LPF ele é um treinamento respiratório que busca a funcionalidade do core, essa região central do nosso corpo. Então, tanto para minimizar
as alterações que acontecem na gestação, como diástase, postura, algumas disfunções, incontinência urinária, etc. Mas tanto para melhorar o corpo e o core de uma forma geral, trazer um core mais funcional, porque além de força, a gente precisa ter função. Isso para a nossa vida, ao longo da nossa vida, na verdade, para a gente ter autonomia no final da nossa vida, na velhice, né? Não ter escapes de xixi. Então, é um core funcional para se manter também numa boa postura e levar isso ao longo da vida. Então, é além de gestação e pós-parto. E além de estética também, né? Muito além de estética. A gente fala que a gente procura por estética, mas o que ganha, o que faz é fidelizar a aluna é a saúde, além da estética. Porque todo mundo gosta de estética e resultado. Mas os benefícios além, tanto para ansiedade, né, como você faz esse trabalho, né, terapêutico, para melhorar a ansiedade por causa da questão da respiração, né, que a gente faz, e postural, etc. Então, tudo isso é muito além de estética mesmo. E as gestantes podem fazer desde o começo que descobre a gestação até o final. Não tem nenhuma contraindicação. A gente adapta o LPF nos trimestres, né, da gestação. Porque às vezes as posturas 4 apoios, ou ficar deitada com falta de ar, mas é uma adaptação. Não tem contraindicação. E a diferença é do pós, né? Pós-parto normal, 20 dias já pode começar. Pós-cesárea, 60 dias. Certinho. Então, essa é a diferença pra volta ali. Mas gestante não tem. Que é pra recuperação física mesmo. Exatamente, ali, né? Porque como tem um corte no pós, né? A gente espera o corpo, né, cicatrizar, e assim, a gente marca a avaliação. Aí com a avaliação que eu vejo também se tá pronto, se é melhor esperar mais um pouco, né? Mas de qualquer forma, o LPF é de todos os exercícios o mais tranquilo a se fazer, assim, né? Para voltar e retomar, e é o que o corpo precisa, principalmente para reabilitação de diástase e recuperação ali, reorganização dos órgãos, enfim, no pós-parto. Sim, eu não conheci o LPF, né? Mas eu já tive uma experiência com a Kai e quero ter mais. Mas até em relação a isso, né? Você sempre compartilhou bastante também do quanto te ajudou no parto. Sim. Né, você falou da respiração, e quando a gente, né, olha para isso também, o parto é extremamente emocional. Tem a parte física, óbvio, né? Mas ele é extremamente emocional, respiratório, o quanto essas duas coisas são bem importantes. Você acha que o LPF também ajuda nesse quesito do parto também? Sim, para mim foi fundamental. Eu acho que... Você teve normal, né? Tive normal. E eu acho que eu falo muito com a minha equipe, assim, né? Que o fato de eu estar consciente o tempo todo é do LPF, a parte respiratória, né? Porque eu não entrei em partolândia, eu não tive esse momento. Eu estava consciente, eu lembro de tudo, de todas as fases, né, que eu vivi ali. E eu tenho certeza que o LPF foi fundamental para isso, sabe? Para trazer a consciência e conseguir focar no que eu precisava fazer no momento, tanto na parte de respiração durante as contrações, quanto na parte do expulsivo também, de fazer a força no momento certo. Sim. Então eu falo que o LPF não é garantia de parto normal, mas ajuda muito no processo para quem quer e quem, né, gostaria de ter. E não como ausência de dor, né? Não. Muito pelo contrário, né? Mas ter consciência do que está acontecendo ali, de como o corpo está respondendo, né? Eu acho que até naquela experiência que eu tive com você do LPF, fica muito claro o quanto a gente é distraído, desconectado do nosso próprio corpo. E o nosso corpo, ele fala. A gente normalmente escuta quando ele tá doente, né? Porque daí ele grita. Ele não fala, ele tá gritando ali quando ele tá doente, né? Mas do quanto mais a gente vai tendo essa consciência corporal, quanto mais a gente vai tendo essa compreensão, igual você falou, às vezes a redução do estresse ou até da ansiedade em si, porque a ansiedade a gente vai ter, todo mundo tem. Agora, o transtorno de ansiedade é quando ela transtorna o nosso dia a dia, as nossas coisas, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E aí, a respiração é totalmente função e parte. Porque, às vezes, um exercício simples, respiratório, né? Quantas pessoas em crise eu já não atendi, que eu falava assim, me dá a sua mão, né? Que eu falava pra ela, presta atenção na sua respiração. Às vezes era só presta atenção na sua respiração. Porque, às vezes, a respiração já tava tão mecanizada e
acelerada, né, e automática, que às vezes se conectar com a própria respiração já ajudava nesse sentido, né? E olhando para tudo isso, né, olhando para tudo que você vivenciou na sua maternidade, assim, o que você gostaria, assim, que as pessoas, que você aprendeu, assim, que você gostaria que as pessoas aprendessem também e que, como um alerta, assim, né, não como um alerta do tipo, a sua maternidade, né, é única, muito pelo contrário, né, mas por ter saído do script, né, nesse quesito, ou por você ter aprendido isso, né, que você gostaria que outras mães aprendessem? Nossa, isso é difícil, porque eu acho que eu aprendi tanta coisa. Eu acho que primeiro é o não demorar, porque a gente quer ter, né, construir carreira, né? Eu fiz isso, né? Queria construir carreira, né? Enfim, ter uma vida estável e tal. Não que eu me arrependa disso, né? Eu acho que isso também é bom, mas que se fosse em outro momento, eu teria tido filho antes. E eu falo para todas as minhas amigas solteiras: tenham filho, muda a nossa vida de uma forma inexplicável. Eu falo que é uma dualidade, né? De estresse, cansaço e amor muito grande. Eu acho que isso, e também a parte que é uma coisa que foi, assim, para mim, de não ter muita rede de apoio, né? Eu falo que quem conseguir se programar, conversa muito com o marido, ou com a mãe, ou com a sogra, porque rede de apoio é fundamental, tanto para esse cuidado que eu falo, né, do corpo, quanto para, né, para o básico coisa que a gente vai fazer na vida, né? Porque a minha mãe tem que vir de fora para me ajudar, ela não mora aqui. Então eu acho que essa parte da rede de apoio, daí a gente não colocar expectativa sobre isso, né? Ajuda também, mas enfim, acho que poderia falar muitas coisas. Não, mas eu acho que essas duas coisas são muito fundamentais, né? Eu acho que realmente hoje não se tem uma idade, né? Mas tem muitas pessoas que têm medo da maternidade, porque tem muitas pessoas falando muito mal da maternidade. E ela realmente é difícil. Sim. Mas se a gente for pensar, construir sua carreira foi fácil? Não, foi difícil. Casar foi fácil? Não, foi difícil. Então, assim, existe dificuldade em todas as coisas, mas como a gente enxerga isso e como a gente vai ajustando isso e trazendo mais clareza, beleza, zelo, cuidado, mais a maternidade vai se tornando uma realidade e uma realidade mais leve, né? E sobre rede de apoio, eu acho que isso é fundamental, assim, né? Porque às vezes a gente também acha que a rede de apoio é só a família, mas porque a gente não construiu outras redes de apoio. Então, por exemplo, eu atendo muitas mulheres que moram fora do Brasil. Então, elas não têm, às vezes, a família. Elas precisam construir uma rede de apoio, que não são família ou que se tornam família justamente por essa conotação que a gente dá à família nesse sentido. Então, essa rede de apoio, ela é fundamental não porque você vai terceirizar, né, a sua maternidade e tudo mais, mas porque eventualmente você vai precisar de um tempo. Você vai precisar tomar um banho, né, nos primeiros meses, ou até hoje, né, às vezes eu quero dar alguma coisa assim. Eu aproveito que meus pais gostam muito, né, os avós estão sempre presentes, né, e gostam. Então, às vezes eu preciso de uma manhã e falo, deixa eu levar aí, né, alguma coisa assim. Então, o quanto isso é saudável, tanto para vocês quanto para a família de vocês, né? E uma coisa que eu sempre falo, quanto mais a gente cuida da gente, mais a gente cuida dos nossos filhos. Às vezes a gente acha que é o contrário, quanto mais a gente cuida dos nossos filhos, mais a gente cuida da gente. Não, porque é aquela regra do avião, da máscara. Eu só dou conta de colocar a máscara na outra pessoa se eu estiver respirando. Então, eu preciso respirar, não como forma egoísta, mas como cuidado, né? Sim. E até o que você falou nesse sentido de construir essa rede de apoio, eu não sei se você conhece, Ká, mas eu faço pré-natal psicológico, que é um preparo emocional, né? Tanto na gestação, quanto pro parto, pro pós-parto, né? A gente tem técnicas de respiração e a gente trabalha isso, né? Da questão da rede de apoio, quanto ela não é nem negociável, né? É inegociável, seja família, sejam amigos, sejam vizinhos, né? Independente de quem seja, a gente precisa desse apoio, né? Mas é isso. Estou muito feliz de receber você, admiro você como profissional, admiro você como mãe, está sendo um prazer conhecer mais de pertinho você. E para quem quiser
falar com a Camila, perguntar sobre o trabalho dela e conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho dela. Cá, fala um pouquinho aí. As minhas redes sociais é camilacoutinho.lpf, que é a referência. E eu que agradeço, é um prazer falar sobre a maternidade além dela. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Até a próxima.